Olá pessoas, aqui é a Amanda e esse é o canal em 3 páginas. Hoje vim fazer a resenha e contar a obra completa para o vestibular da URGS do texto maravilhoso da obra maravilhosa de Shakespeare, Hamlet. Eu li esse livro faz muito tempo, mas eu lembro perfeitamente dele, porque não é um livro longo, coisa assim, é uma história que eu gravei super fácil, então eu li ele, na verdade, pro vestibular da URGS do ano passado, e aí nem reli de novo porque eu lembro da história. Mas enfim, vamos aos fatos. Eu não tenho livro em mãos porque eu li ele em PDF faz muito tempo, então não sei nem onde anda o PDF mais. Mas enfim, a tragédia de Shakespeare, que é Hamlet, ele conta a história de um príncipe chamado Hamlet, obviamente, que teve seu pai morreu, o rei morreu, e logo depois, dentro de 2 semanas, o seu tio Cláudio casou com a sua mãe. Então, logo após a morte do seu pai, o tio dele virou padrasto dele e tomou conta do reino e ficou com tudo que era do pai dele. O Hamlet nunca aceitou muito bem esse casamento, mas ele não tinha muito o que fazer, né? A mãe dele casou, paciência, não tinha o que fazer. Aí a peça começa com um amigo de Hamlet enxergando o espírito do pai dele e conta pra ele, pro Hamlet. E o Hamlet faz todo um esquema lá pra ir no lugar onde o pai dele aparece, pra poder ver o pai, pra ver se é realmente o espírito do pai dele e pra ver o que aconteceu, né? Aí ele encontra com o espírito do pai dele e tem vários encontros, assim, tipo, é meio bizarro, na verdade, no início, quando ele encontra o pai dele, porque ele não sabe muito bem o que tá acontecendo, mas enfim, ele conversa com o fantasma do pai dele, e o fantasma do pai dele pede para ser vingado, porque ele foi morto, ele não morreu de morte morrida, ele foi assassinado. E aí o Hamlet começa a investigar tudo, sabe? E ele sabe, tem certeza, que quem matou o pai dele foi o tio, pra tomar a posse do reino e tudo mais. É importante destacar também que Hamlet era apaixonado pela Ofélia, que é filha de Polônio. Polônio é o braço direito do tio do Hamlet e tem a Ofélia e o Laerte como filhos. Então é só pra deixar esses nomes gravadinhos porque eles vão aparecer na história. Quando Hamlet fica sabendo de tudo isso, ao mesmo tempo o Polônio proíbe o namoro dele com a Ofélia. Os dois se amam, é um amor mútuo, só que o pai dela não aceita esse romance, sabe? Acha que o príncipe só vai usar ela e, né, uma coisa compreensível, porque ela era uma plebeia e o príncipe era alguém importante e tudo mais, e ele achou que o príncipe não queria nada sério com a filha dele de verdade. Aí, com essas duas coisas acontecendo mutuamente, começaram a achar que o Hamlet estava enlouquecendo, porque ele começou a ficar falando sozinho e fez várias coisas esquisitas, e começaram a achar que era culpa do relacionamento dele com a Ofélia ter sido proibido, né? Porque o rei e o Polônio não sabiam que ele tinha visto o espírito do pai dele. Aí isso é o início, assim, da história, sabe? Tipo, o Hamlet descobre que o pai dele foi, na verdade, assassinado e quer fazer vingança ao pai dele pra descobrir quem realmente assassinou ele e vingar, né? E também tem essa questão do romance com a Ofélia, que é um romance proibido, que ele ama ela ama ele, mas é um romance proibido. Eu não sei até que ponto chega a ser o spoiler de eu contar, eu sei que até aqui não é, mas acho que mais um pouquinho dá pra contar sobre a peça, porque não é uma coisa muito longa, então não vou me demorar muito contando. Mas enfim, logo após ele começa a ficar meio louco, assim, o rei manda o Polônio investigar pra saber o porquê que ele tá daquele jeito. Daí o Polônio acha que é por causa da Ofélia, e chega uma companhia de teatro no reino, e o Hamlet monta um plano pra tentar descobrir se é realmente o tio dele que o assassino do pai. Aí ele pede para que os artistas, né, ele pergunta se ele elaborar um texto novo, se os artistas conseguem reproduzir aquele texto. E aí, para ele descobrir se o tio dele é realmente o assassino, ele montou uma história para que o teatro apresentasse de um rei que era assassinado pelo irmão. E esse espetáculo ia ser apresentado pela primeira vez para toda a corte e tudo mais. E assim ele conseguiria ver se o tio dele realmente matou o pai dele pela reação no momento que ele visse aquela encenação. Eu acho que a partir daqui vai começar a ser spoiler. Então, vocês, quem quer ler Hamlet por hobby ou coisa assim, é muito legal. Eu indico, super indico, assim, foi uma história que eu gostei bastante. Mas não assistam o vídeo todo, porque eu vou contar toda a história pra quem realmente precisa fazer o vestibular. Enfim, aí
Aí, quando a companhia de teatro apresenta essa peça, o tio dele fica muito... Perdão. O tio dele fica muito atordoado e sai correndo, ele foge dali. E aí ele tem certeza que foi o tio dele que matou o pai dele. Que foi o Cláudio que matou o pai dele. E nesse meio tempo, a Ofélia, com o distanciamento de Hamlet, com a possível loucura de Hamlet, porque todo mundo falava que Hamlet estava louco, ela começa a entrar em depressão. E ao longo do livro, o livro sugere que ela se suicidou. E isso fica bem pesado, sabe? Mas também, quando ele tá conversando com a mãe dele, o Hamlet tá conversando com a mãe dele, tentando convencer a mãe dele de que o tio é um assassino, ele percebe que ele está sendo espionado. Ele ouve um farfalhar nas cortinas e percebe que está sendo espionado, e ele acha que é o padrasto e mata a pessoa que tá ali. Ele lança, não lembro agora se é com uma adaga ou como é que é, eu sei que ele mata quem tá atrás da cortina, achando que é o tio, o novo rei. Só que na verdade é o Polônio, o pai da Ofélia. Então eu não lembro agora na ordem certinha se quem morre primeiro é o Polônio ou a Ofélia. Mas eu posso ver depois e botar aqui embaixo pra vocês. Aí, nisso ele fica completamente atordoado, porque ele matou o pai da mulher que ele amava. Eu acho que o Polônio morre primeiro. Mas enfim, aí nisso tudo acontecem várias coisas. O rei percebe que ele tá muito atordoado e resolve exilar ele fora do reino. Manda ele num navio pra ir embora. Só que quando ele tá indo embora nesse navio, o navio é atacado por piratas. E como ele é o príncipe, e tem muito poder e tudo mais, ele oferece muito dinheiro para os piratas levarem ele de volta ao reino. E aí, quando ele chega de volta ao reino, o Laerte também já sabe que a irmã e o pai dele morreram por conta do Hamlet. E ele culpa Hamlet por causa disso. E com razão, né? O Hamlet assassinou o pai dele e a irmã morreu de tristeza por causa dele. Mas enfim, aí nisso o Laerte e o Hamlet estão lá no reino e tal, e eles querem o Laerte quer vingar o pai e a irmã, e o rei Cláudio tenta que finge que quer remediar as coisas assim e propõe um duelo de esgrima. Só que ele quer muito se livrar do Hamlet, porque ele já entendeu que o Hamlet sabe que foi ele que matou o pai do Hamlet, né? Aí ele acha dois jeitos de matar Hamlet do mesmo jeito. Tipo, se o Hamlet for atingido pela espada do Laerte, ele botou veneno na espada do Laerte, que o Hamlet morreria logo em seguida. E caso o Laerte não conseguisse espetá-lo com a espada, ele colocou veneno na taça onde o Hamlet brindaria a sua vitória. Só que no meio de toda aquela furdunço da luta da esgrima, a mãe do Hamlet é Gertrudes, não lembro agora, não sei falar esses nomes difíceis, minha língua trava toda. Mas enfim, a mãe do Hamlet toma da taça e acaba se envenenando. Aí começa o caos, porque o Laerte acerta o Hamlet com a espada envenenada, só que em algum momento da briga eles trocam as espadas quando cai no chão e tudo mais, e o Hamlet acerta o Laerte com a espada envenenada também. E eu não lembro agora se foi... Acho que o rei por culpa, alguma coisa assim. Eu sei que o rei também toma o veneno e também morre. E daí, tipo, a peça acaba com todo mundo morrendo. E, tipo, literalmente, quem não foi acertado pela adaga, pela espada envenenada, tomou o veneno, sabe? E, tipo, todo mundo morreu. E realmente é esse o final de Hamlet. Todo mundo morre. Aí eu fiquei, tipo, é sério isso? Todo mundo morreu. Mas sim, gente, todo mundo morreu. Eu adorei, tipo, achei incrível. Porque eu nunca tinha visto uma história onde todo mundo morria no final. Tipo assim, sabe? Porque era uma coisa que era pra vingar o rei falecido, e acabou que a corte suprema morreu. Morreu a rainha, morreu o rei, morreu o braço direito do rei, morreu os filhos do braço direito do rei, morreu a princesa, morreu o príncipe, quer dizer, morreu todo mundo. Tipo, e era isso. Hamlet acabou. Eu não sei nem o que dizer em relação a isso. Mas, enfim, gente, Hamlet era isso. Eu aconselho vocês a lerem resumos na internet também pra fazer o vestibular, porque não é uma peça muito longa, sabe? Tipo, daria pra ler tranquilo, só que a linguagem é um pouco cansativa. Tipo, óbvio, né, gente? Shakespeare escreveu isso quando? Há muito tempo atrás. Então, a linguagem é maçante, é cansativa. Tu não consegue ler ela tão rápido porque cansa mesmo, sabe? A leitura cansa. Mas é uma leitura boa. Eu gostei de fazer a leitura desse livro.
E aconselho que vocês façam também, porque não é uma coisa muito comprida, dá pra vocês pegarem, assim, tipo, no final da noite e tudo mais, e ler cada dia um pouquinho, porque vale a pena, é um livro interessante. Mas enfim, eu queria agradecer que o canal está crescendo, eu estou muito feliz com isso. Em pouco tempo eu ganhei muitos inscritos e eu tô recebendo parcerias maravilhosas, que em breve eu vou trazer as novidades pra vocês. E, enfim, tô muito feliz, eu queria agradecer vocês pelo carinho, pra me acompanharem. E não se esqueçam de seguir o canal lá no Instagram, que eu vou deixar aqui embaixo, que é @entre.as.páginas. Enfim, curtir, se inscrever se você não é inscrito, comentar, compartilhar, porque isso tudo me ajuda muito no engajamento. Quanto mais vocês interagirem comigo, mais pessoas vão ver os meus vídeos e isso vai me deixar muito feliz de verdade. Era isso, um beijo e até a próxima!